Jamile, seja muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar trazendo você nesse evento que nós acreditamos que tem uma alta relevância para levar conhecimento de qualidade, inspiração para as mulheres espalhadas no mundo todo, para que realmente elas possam tomar as suas decisões conscientes, sabendo que existe solução para tudo, né? Então, o objetivo nosso, que é levar conhecimento de qualidade, é para que a gente possa provocar nas mulheres uma liberdade, né, uma libertação de coisas que até então elas não faziam simplesmente pelo motivo de não saber que podiam. Então aqui estamos trazendo, reunindo pessoas maravilhosas que conseguiram fazer muitas mudanças nas suas vidas e que dessa forma está inspirando as mulheres a fazerem o mesmo. Seja muito bem-vinda, Jamile. Muitíssimo obrigada, Tatiana, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Um obrigado especial também à professora Estela Mares, que construiu essa ponte muito especial. Obrigada de verdade. Então, meu nome é Jamile do Carmo, eu sou autora, sou artista também, moro na Alemanha já há uns 16 anos, e aqui eu trabalho na Universidade Friedrich Alexander como professora e pesquisadora também, né? No caso, com doutorado na área de ciências românicas. E sempre tive um fascínio muito grande da arte como linguagem, da linguagem como arte. Então, caiu perfeito. E nesse ínterim, a questão do feminino sempre me fascinou bastante, né? Essa busca de identidades e identificações, né? Uma relação dialética que eu gosto muito de explorar através da arte, principalmente através da literatura. E em busca desse processo de identidades, também envolvendo a questão do sujeito, do ser brasileiro, etc., surgiu um projeto chamado Texto Vivo, que se divide em 3 partes, né? O Contação, Performance Literária e o Cancioneiro Local. E eles têm um ponto muito especial, que é a questão feminina, que eu estou trazendo aqui hoje, pontuando o item 1, que é o Contação, né? O que seria isso? É uma série de contos que eu desenvolvi faz mais ou menos 2 anos, mas ainda não publiquei, chamada Odisseias do Deserto. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui. O que é isso, Odisseias do Deserto? É uma série de contos, 15 contos, que tratam da busca pela identidade feminina. É uma busca de desconstruções e reconstruções. E como o deserto é uma metáfora, já foi muito explorada em várias culturas, inclusive na própria Bíblia, né, de encontros e também de busca por si, ele é tomado nesse conto como uma crítica reflexiva à nossa condição, no caso da mulher. Então, esses 15 contos, todos eles têm personagens femininas, né? Tenho aqui a astronauta, a colecionadora de cadeados, a fabricante de relógios, que eu vou apresentar hoje para vocês, né? Então, assim, é uma série de contos que traz essa busca. Bom, esse conto que eu escolhi para vocês, a fabricante de relógios, diz respeito a relógios de areia. É uma metáfora do tempo, né? O tempo como ponte, o tempo como uma dimensão de reconstrução, aquilo que nos limita, mas ao mesmo tempo também nos liberta. Uma coisa é o tempo construído pelos outros, impostos a nós, a ideia de tempo imposto a nós como a redoma, e o outro é o tempo que eu inverto como meu próprio espaço de reconstrução, o tempo de despertar. Então, qual que é a história da colecionadora do relógio, da fabricante de relógios? Nesse conto, nesse livro Odisseias do Deserto, existe um jogo com o verbo desertar, desistir, né? Todos desertaram, foram parar no deserto. E assim ela também. Então, a história de uma mulher que viveu a vida inteira pregada nos costumes, nas tradições, em todos aqueles dilemas dogmáticos que cercam os valores sobre o ter que ser como mulher. E um belo dia, cansada de tudo isso, e após a morte do marido, ela não aguentou mais e desertou. Né? Desertar é entregar-se, é assim, o atirar-se no vazio e buscar respostas. Então a gente parte agora para o deserto. Nesse desertar, ela aprendeu a rever todos aqueles aspectos que para ela eram importantes. Ela cresceu impregnada do valor do tempo como corrente. Só para vocês terem ideia, eu vou ler somente uma página para apresentar a personagem, que não tem nome. Ela não tem nome. Ela pode ser qualquer uma de nós. E é mais ou menos assim. Do seu próprio deserto, retirava o material de que necessitava, areia. Sim, também era uma mulher prática, pois a praticidade é outro critério fundamental para o tempo, e tudo tinha sua hora.
Essa lição a acompanhou durante a vida inteira. Aprendeu, desde pequena e a duras penas, que realmente tudo tinha sua hora. Havia sido criada sob rigorosos princípios que preferia chamar de cronológicos, ao invés de moralistas. Princípios cronológicos que pregavam, por exemplo, filha minha tem hora para chegar em casa. Isso não é hora para uma moça decente sair. Só sai de casa dependendo da hora que voltar. Com tudo isso, não se espantava em ser Cronos, típica imagem patriarcal e autoritária, uma conhecida figura mitológica do tempo. Respirava fundo, aceitava, embora secretamente ela mesma já não visse a hora de um dia ser tudo diferente. Mas o tempo passou e continuou não vendo a hora de tantas coisas, até que, por puro conformismo, habituou-se a viver como um ponteiro, fazendo parte das horas sem vivenciá-las. Um mero marcador destituído de esperas, habituado a ciclos e círculos. Quando morreu seu pai, disseram-lhe que chegou a hora dele. Mais triste ainda foi quando seu marido saiu de casa dizendo que não tinha hora para voltar, e realmente nunca mais voltou. Talvez porque não tivesse a hora, a princípio pensou. Na verdade, morrera atropelado por um carro cujo motorista apressado tinha perdido a hora de chegar ao trabalho. Era necessário ter uma hora certa. Convencida disso e em meio a muita desilusão, sem mais paciência para lidar com pessoas impontuais que acreditava serem até mesmo perigosas, ela desertou. Tivera 2 filhos, já tarde, como sempre tinha que ter cuidado para não passar da hora, pois aos 39 anos já era também hora para tê-los. Tinha se casado por mero comodismo, pelo mesmo motivo pelo qual apressou-se em ter filhos. Aprendeu que era a si mesmo e não questionava muito. A própria vida também tinha seus ciclos. Dispensava os porquês da existência com a naturalidade de um golpe de foice, concentrando-se apenas no que tinha que ser. Afinal, assim como os relógios, um ter que ser era de uma precisão fora do comum, inquestionável. Isso dava estabilidade, trazia previsibilidade, além de atender a todos os requisitos básicos de uma vida bem medida, melhor dizendo, com medida. Ah, isso era um alívio, pensava. Dizem que todos têm uma cruz para carregar. Ela carregava seus relógios. Então, essa habitante do deserto, ela se acostumou lá a ficar e observar as dunas no vai e vem. Colecionava relógios incríveis e os passantes achavam aquilo fenomenal. Ela gostava de vendê-los, não que precisasse do dinheiro, mas era bom saber que era querido este tempo. Era o tempo que ela dava, era o tempo que ela conseguia negociar. Assim como as outras pessoas que desertaram, todos ouviram falar no famoso Tuareg Azul. Tinham medo dele. O Tuareg Azul, por uns visto como bandido ou por outros como herói, era aquele passante que um dia viria para tomar tudo que um dia foi dele. Assim costumaram ouvir. Isso trazia um medo muito grande, porque, como vinha assim do nada, tinha que ter uma hora. Enfim, um dia um passante disse a ela em tom muito preciso: "Ah, mas a senhora vai ver, ele vai voltar um dia e tomar tudo o que foi dele." "Como assim tudo o que foi dele? O que esse arruaceiro está aqui a pensar?" "Essas terras são minhas, desertei e me apropriei delas." "Ah, minha senhora, mas com ele não tem conversa não. E ele é todo azulzinho mesmo, do fio do cabelo até as unhas do pé. Dizem que até o sangue dele é azul." Então ela ficou com aquilo na cabeça, impregnada de medos, de transtornos. Quem seria esse Tuareg? Ela é uma pessoa tão comedida, está com medo de um arruaceiro? Como assim? E nessa noite ela começava a ver todo aquele temor da vida dela, um homem possante, poderoso, charmoso, intelectual, sexual, que viria tomando conta das terras e ao mesmo tempo convidando-a para uma nova vida, para a qual ela não estaria preparada. Porque ela sempre achava que alguém tinha que libertá-la, mas nunca ela mesma. Nessa noite ela teve sonhos azuis. No dia seguinte, pouco envergonhada de si mesma por pensar estas coisas, começou a limpar os relógios com uma precisão cirúrgica. Tinha que estar o tempo totalmente limpo, arrumado, organizado. De repente, um vulto azul atacou pelas costas. Era o Tuareg, pensou.
vassouradas, tapas, xingamentos para todos os lados. Defendia-se como uma valquíria, em nome dos princípios e dos bons costumes. Era simplesmente um saco azul levado pelo vento. Não era o Tuareg quem ela pensava. Num misto de decepção e ao mesmo tempo frustração de uma correspondência desejada, mas não assumida, ela ficou a contemplar o deserto, esperando em algum momento, uma hora certa para poder sair de si mesma, quiçá vislumbrar outras luzes. Mas aí aconteceu algo interessante. Eis que chegou o Tuareg azul. O Tuareg azul chegou. E chegou pelas dunas esvoaçando seus azuis para todos os lados. Eram as águas, e elas vieram. E o deserto que agora é, ou melhor, que agora foi, transformou-se lentamente no mar, que agora é o que viria a ser. E não adianta vislumbrar certezas. Ela começou a aprender que tudo na vida se transforma, tudo na vida é puramente fluxo. E assim foi mais ou menos como aconteceu. Vieram as águas, como que entonando uma velha canção esquecida, anunciando a todos sua chegada, lembrando dos tempos em que o deserto era mar e que de novo o mar voltaria a ser. As águas chegavam para reivindicar o que era seu, o inconstante, de que fazendo qualquer resistência, levando e lavando consigo também muitas mágoas, criando novos traçados e a todos convidando a navegar. Era chegado o momento. Feito o imponente Tuareg deslizando pelas areias, as águas vieram, tomando conta do deserto, esvoaçando seus azuis por toda parte, a provar que nada é fixo, somente fluxo. E ao fim, o deserto que lá um dia foi, tornou-se o mar que agora é. Dos vestígios que ficaram, saberão somente as próximas dunas que vierem, quando as águas cederem sua vez para passar. Então é assim que começa, e a primeira que termina, e a primeira vez na vida que a colecionadora, a fabricante de relógios, ela aprendeu que era necessário atiçar as próprias velas. E era necessário aprender a remar, ainda que contra a maré, porque as mudanças são inevitáveis. E foi a primeira vez que, apesar de em pleno mar, ela se sentiu com os pés no chão. É mais ou menos isso a história que eu gostaria de colocar e abrir também um palco para discussão. Ainda temos alguns minutinhos, né? Sobre esse trabalho, houve um poema que, inclusive, ganhou até um prêmio aqui, chamado A Bússola, o Pêndulo, que é um poema feito em homenagem à fabricante de relógios e que muito tem a ver com essa realidade que ela enfrentou de ter que aprender a navegar com os pés firmes no chão. Eu vou ler rapidinho para vocês A Bússola e o Pêndulo, que diz assim: nas entranhas que navegava, perdendo-me para reencontrar, uma era como o farol que guiava, o outro, ponto de recomeçar. E no cais onde embarcava, sem destino para chegar, uma era a mão que apontava, o outro, tempo para alcançar. Como nuvem que desaparecia, como as névoas além do mar, uma era o norte que me valia, o outro, consciência do passar. Por maior que fosse a distância e o medo de atravessar, uma era a promessa da bonança, o outro, pressa de continuar. Quando a dúvida que definha disse que veio para ficar, uma era o círculo que continha, o outro, o ciclo de renovar. No misto de cansaço e alegria, como um errante que já vai ancorar, uma era o horizonte que eu via, o outro, o que eu podia acreditar. E assim foi que um belo dia, vi finalmente ao aportar, que uma foi luz estrela guia, o outro, tempo de despertar. Então, mais ou menos assim que segue a filosofia desse livro, Odisseias no Deserto, onde todas as personagens, todas são mulheres em busca de seu espaço, elas mesmas constroem, elas se encontram com situações onde elas mesmas se sentem construtoras, líderes e de alguma maneira, ainda que perdidas em muitas circunstâncias, a gente sabe que não é nada fácil, mas protagonistas assim, né? Essa aqui é a ideia.
Que lindo, Jamile. Eu não vejo a hora de você publicar esse livro no blog. Eu também não, se o Corona deixar em breve. Sim, as ilustrações também que eu fiz para o livro, elas são muito simbólicas. Eu pediria até que as pessoas que lessem os contos observassem bem as ilustrações, porque elas são muito simbólicas. Elas se vinculam ao texto, né? E assim vai. A Jardineira do Deserto é também um dos contos que eu mais gosto, e é muito especial para mim também. Muito legal. Eu espero que a gente consiga, passando, né, toda essa diversidade, fazer um circuito único, especialmente para a gente poder levar os seus contos para todas as mulheres que nos acompanham. Adoraria. Vai ser um prazer, vai ser uma honra muito grande para a gente. É um trabalho maravilhoso. A gente vai lembrando de muitas coisas, né? Conforme você vai contando, a gente vai se colocando junto da personagem, né? Se vendo na personagem em muitas das situações. Eu acho que isso é fantástico, a nossa capacidade de criar, né? De trazer lembranças à mente, de realmente poder imaginar um futuro diferente, né? Um futuro que possa transformar, que possa levar a gente para outros mares, né, para outros lugares, mesmo às vezes a gente ainda não querendo, ou achando que não quer, né, porque às vezes não é que não quer, mas a gente acha que não pode, né, acha que não dá, acha que não dá certo, e foi muito bom poder te ouvir falar, abrindo esse horizonte para a gente, que as mudanças elas são realmente necessárias, e a gente precisa aproveitá-las da melhor forma possível, né, Jamile? Com certeza, eu lembro sempre do filósofo Spinoza, que ele dizia assim que sobre a questão da potencialização, é preciso potencializar as pessoas. O medo despotencializa. Ele é presente, mas não significa negá-lo, mas assumi-lo potencializando a tua vontade de crescer, de ultrapassar essas dimensões assim que nos restringem tanto, né? Então essa é a ideia. Todos os contos são muito leves, não se preocupe, são leves, eles são reflexivos assim, e as personagens, nenhuma delas tem nome. Somos nós todas. Perfeito. Jamile, muito obrigada por sua participação na edição do evento. Eu espero que todos que estão nos assistindo hoje, que vão nos assistir no futuro ainda, que realmente se deleitem aí com esse talento que você está trazendo ao mundo como um presente para a gente poder te ouvir. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Tatiana. Foi um prazer imenso, uma honra também muito grande. Obrigada.